Olá pessoal, vamos à aula de hoje, continuando com funções do Excel. Hoje a gente veremos as funções contar número, contar valores e contar vazio. Atenção de como é escrita a função, tá? Conte.num, conte.valores e contar ponto vazio. Vamos ver isso agora na prática, ok? Aqui eu tenho uma planilha, essa planilha acho que a gente já trabalhou com ela. Vou selecionar esse trecho aqui, só esse trecho, vou copiar, vou abrir uma nova planilha aqui, esse símbolo de mais, ela apareceu aqui, vou colar. Vou aproximar mais, aqui na faixa do zoom, vou dar um zoom aqui, tá? Vou colocar um pouco mais para cá. Pronto, gente, vocês estão observando que quando eu colei, ele continuou com a largura da célula, da célula dessa nova planilha. Então, eu preciso o quê? Essas cerquilhas aqui, ó, é porque tem dados numéricos aqui e precisa, para que apareçam, precisa aumentar a largura da coluna. Então, isso não é um erro, é apenas a largura da coluna que está menor que o conteúdo, tá? Isso aqui é para dados numéricos. Quando acontecer de dados numéricos estiverem numa célula com a largura pequena, ele vai acontecer isso, tá? Vai aparecer essas cerquilhas, o que as pessoas chamam, né, normalmente de hashtag. Então, eu vou aumentar a largura da minha célula. No caso de texto, né, ele vai ficar cortado mesmo na metade. Então, não vai dar um erro como cerquilha, mas o texto vai ficar na metade e a gente aumenta aqui a largura. Vou aumentar aqui a largura. Numa situação, se eu quisesse aqui, essa é uma tabela pequena, a gente conseguimos ver quantos produtos tem, mas se eu quisesse saber quantos itens tem, total de itens, vou colocar aqui itens, total de itens, eu poderia colocar aqui, ó, igual a função contar valores. Essa função conte ponto valores, e aqui eu vou selecionar um intervalo, ela vai analisar um grupo de células, um intervalo, e retornar para o usuário quantas células está preenchida com qualquer conteúdo, tá? Então, analisando o intervalo A2 a 6, ele encontrou 5 células preenchidas. Se por acaso, no lugar do lápis eu fizesse isso, ele ainda iria contar 5, tá? Se realmente eu deletasse, aí sim ele contaria 4 itens. Então, para uma situação dessa, eu vou colocar aqui contar valores. Ele contou 5. Vou mostrar agora outra função a vocês. O contar. Vou colocar o mesmo contar valores. Contar valores numa outra situação. Contar valores de todos os valores que ele pode encontrar nessas células. A quantidade de células que tem algum preenchimento. Da célula A2, primeira coluna A, linha 2, até a coluna D, linha 6. Então, do intervalo A2 até D6, ele analisando essa matriz A2 até D6, ele vai encontrar 20 células preenchidas. Tá? De A2 até A6, ele encontrou 20 células preenchidas. Com texto, com número. Se eu quiser saber só quantas células tem números dentro, igual, conte, ponto, num. Ele vai me retornar, vou analisar a mesma matriz, o mesmo intervalo, de A2 até D6. O conte ponto num, ele só vai retornar
a quantidade de números que ele encontrar. Aqui ele encontrou 15 números. Se no caso aqui, ó, aqui eu tenho a função, vou colocar aqui a função, vou colocar do lado, contar valores. Conte ponto valores. E aqui a função conte ponto num, que é o conte ponto números. Então aqui, ó, no mesmo intervalo, o contar valores contou 20 e o contar números contou 15. Se por acaso eu tiro aqui, ó, o item desse, esse item acabou, eu coloco um traço, tá? Não tem mais canetas no meu estoque. Já o contar valores, daqui até aqui, o contar valores, de D2 até D6, continuou contando os 20, porque tem preenchimento aqui. Tem esse preenchimento aqui e tem esse preenchimento aqui. E o contar números, analisando esse intervalo até esse, ele só vai encontrar, de fato, 13 números. Tá? Justamente porque ele não conta mais esses 5 e também não conta esses 2. E aproveitando, e tem aqui uma outra situação, contar ponto vazio. Contar ponto vazio. Eu vou colocar uma outra situação. Igual contar ponto vazio. Analisando o mesmo intervalo de células aqui, de A2 até D6, ele não encontrou nenhuma célula vazia. Deixa eu excluir esses dois. Essas duas linhas, para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui. Então, aqui, ó, analisando A2 até D6, foi encontrado, usando a função conte.valores, ele encontrou as células, as 20 células preenchidas. Conte.número, só encontrou esses 5, com mais 4, 9, com mais 4, 13, e o contar vazio não encontrou nenhum. Se por acaso, no meu estoque, acabou o estoque de lápis, eu deletar, o contar vazio encontrou 1. Agora, gente, vocês devem estar perguntando, que erro foi esse aqui? Que erro foi esse? Esse erro é a seguinte situação. Aqui é uma fórmula que tem B3, a célula B3, multiplicado pela célula C3. A célula B3 multiplicada pela célula C3. Nesse caso, gente, eu estou tentando fazer uma multiplicação de 2 por um hífen. Então, ele retorna um cerquilha valor, um erro. Porque eu estou tentando multiplicar R$2 por um traço. Tá entendendo? Então, ele deu um erro. Se eu colocar aqui, ó, os 300 que estavam antes, agora sim ele vai dar um valor numérico. 600. Se eu colocar isso, o estoque acabou, ele realmente vai dar erro, que não tem como multiplicar 2 por um símbolo. Agora, se eu colocar zero, vazio, ele entende que é um 0. 2 multiplicado por 0, por nada, ele retorna 0. Deu para entender agora desse erro, né? Então, vamos para um exercício. Então, só relembrando, contar valores. Contar valores, essa função, ela vai contar quantas células tem preenchido com qualquer coisa. Com texto, com símbolo ou com número. Contar número, ele só vai contar quantas células tem preenchidas com números. Somente números. Pode ter texto, pode ter símbolo. Mas ele só vai contar células que tenham números, dados numéricos. E contar vazio, ele só vai contar
as células que estão vazias, tá? Um exercíciozinho rápido aqui. Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho candidatos que devem, cada candidato, entregar 3 documentos. Um certificado, um registro e um formulário B. Vou deletar aqui que eu já tinha anteriormente adiantado. Vamos lá. Total de candidatos. Nesse caso, total de candidatos, eu posso colocar a função contar ponto valores. Contar ponto valores. Lembrando que vocês podem escrever tanto com letra maiúscula, tanto com letra minúscula, o nome da função, porque o Excel não faz essa diferença entre caixa alta ou caixa baixa, que é letra maiúscula ou letra minúscula na função. Então, usando a fórmula contar valores, analisando esse intervalo de células, temos 9 candidatos. O total de documentos será igual, toda função, toda fórmula começa com o símbolo do igual, tá? Igual a quantidade de candidatos multiplicado por 3 documentos. Sabemos que cada candidato vai ter que entregar 3 documentos. Então, 27. Registro, certificados A que foram entregues. Então, eu posso contar, estão marcados pela letra X. Então, eu posso contar valores. Contar valores. Vou analisar aqui. Então, B6 a B14 foram encontrados 6 certificados entregues. Mas aqui também, contar valores, eu posso analisar aqui, ó. Cinco registros e contar valores, ponto valores, formulário B. Então, foram 6 formulários B. E certificados não entregues? Então, vocês podem observar que certificados não entregues está um espaço vazio aqui. Então, a fórmula é contar vazio igual contar ponto vazio. Contar ponto vazio de formulários A. Três formulários A não foram entregues. Igual contar vazio de formulário de registro no conselho. Igual contar vazio aqui. Então, 3. Podem ver que eles se completam, né? Certificado A 6, entregue 6 e não entregue 3, totalizando 9. Registro 5, entregues, 4 não entregues, 9 no total. Digamos que eu tenho a seguinte situação: vou tirar essas duas pessoas não entregaram o certificado A. Então, baixar aqui para 4 e aqui para 5. Bom, e vocês podem ver que vocês podem acumular muitas planilhas, né? Vocês podem nomear essas planilhas. Essa daqui eu vou nomear como exemplo. Exemplo 2. Eu posso colocar uma cor, botão direito do mouse. Então, clico aqui, cor da guia. Vou colocar um vermelhinho. Aqui, nessa que eu nomeei como ponto valores. Botão direito do mouse, vou colocar essa outra guia com um azul. Então, é isso, gente. Vamos aos exercícios.